Nós estamos faltando 3 meses para acabar o ano, né? E ainda dá tempo. Dá tempo ou não dá? Dá tempo. Também acho que dá. E o que eu tenho para fazer até o final do ano é maior do que o que eu fiz em 2 anos para trás. Então, parece impossível, né? Mas tem que caminhar, tem que buscar uma estratégia, né? E o que eu venho compartilhar com vocês é o que eu estou fazendo e que tem, pelo menos eu tenho ficado satisfeito, né? Se eu olhar pro que eu tenho que fazer, a montanha é muito grande, então é muito macro, né? Então, ainda mais nessa comparação que eu acabei de fazer com vocês, né? Poxa, eu não fiz em 2 anos, vou fazer em 3 meses, né? Parece que é... E quando a gente olha muito para o macro, a gente não percebe, a gente não tem ideia do que fazer para sair, para começar a andar. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho olhado para o micro. O que é o micro? Todo dia. Então eu tenho uma meta diária. Se eu não alcançar essa meta diária, eu não consigo chegar dia 31 de dezembro. Dia 30, porque dia 30 é o aniversário da minha esposa, eu tenho que estar com ela, não posso. Né? Esse ano vai ser diferente. Então o meu ano é mais curto, vai só até dia 30, né? Que 31 é aniversário dela. Então, o que eu tive que fazer? E o que eu entendi? Todo dia eu recebo uma folha em branco para eu poder escrever a minha história. E eu posso fazer diferente todo dia. E você também recebe a mesma folha em branco. E você também pode fazer diferente. O grande ponto aqui é que a gente tem que entender o que a gente precisa medir. O que tem que ser feito nesse dia? Eu vou te dar um exemplo. Eu comecei semana passada. Semana passada, as estratégias que a gente pôs em prática não ia bem. Fracasso. Mas o que eu fiz? Eu fui olhando dia após dia. No final do dia eu parava, analisava, alterava no dia seguinte. E aí começou a vir. Um pouquinho. Mas ainda não era aquela meta diária que a gente precisava. E observa que cada dia que passa, se você não avança, você vai espremendo o resultado final para o final, né? Então aquele resultado macro que você busca, né, vai ficando cada vez mais apertado, vai faltando dias, né? E aí a gente foi alteramos sextas, alteramos sábado, domingo, apaga tudo, muda tudo de novo. Mudamos tudo domingo de novo. Não tenho tempo para perder. Tentei sexta, sábado, no domingo vamos mudar. Mudamos a estratégia. Mudamos os anúncios que a gente estava fazendo. Aí começou a andar. Aí começamos a acertar. Então cada dia perdido é muito valioso. Então precisa entender isso. Que não tem dia perdido. E aí conforme você vai acertando, igual de domingo para cá que a gente acertou, a gente botou pressão. Esse é o caminho? Vamos pôr pressão, empilhamos tanta pressão que nós tivemos que desligar um pouco o anúncio porque não estava dando conta. Foi bom, né? Não converteu ainda em venda efetiva, né? Mas já entrou gente, já começou a movimentar. Tivemos que parar um pouquinho, aí pausamos o anúncio por volta de meio-dia e atendemos todo mundo, e aí a gente ia retomar amanhã às 8 da manhã. Aí eu peguei e falei assim, pra quê? Retoma hoje. Pra que vai retomar amanhã? Pegamos, ligamos, já deve estar rodando. Então não tem por que esperar até amanhã, não tem tempo. Então o empilhar a pressão. Deixa lá o anúncio rodando de madrugada, vai aparecer gente, de manhã a gente já chega, o pau tora, e vamos embora. Então o grande ponto é analisar os micro resultados e analisar dia após dia. Se você analisar dia após dia, ter uma meta diária, a gente tem uma meta lá de atendimento. Nós precisamos atender X clientes por dia para conseguir alcançar. Se alcança isso, a gente está caminhando para a meta macro, né? Mas se a gente não diluir isso por dia, não vai dar tempo. Não vai dar tempo, ainda mais porque a Copa está chegando, a eleição, e a gente não tem tempo para ficar perdendo, né? Então a gente precisa aprender. E as adversidades, elas não podem parar a gente, né? A gente tem que saber que as adversidades vêm. Eu estou dando um exemplo aqui, ainda estou passando, né, por isso tudo. Mas se eu tivesse parado semana passada e não buscado novas alternativas, a coisa não estava andando até hoje. As adversidades, elas não podem parar a gente. Então você tem que tentar, errou, aprende, tenta de novo. Errou, aprende, tenta de novo.
rápido, se você quer alguma coisa para esse ano. Por isso que ainda dá tempo, e dá tempo, eu creio. Eu creio que dá tempo, mas tem que... O que foi? Acha que não dá tempo? Dá tempo. Dá tempo de você sair dirigindo até o final do ano. Ou dá tempo, dá para fazer a viagem. Dá para você ir de carro, ainda você dirigindo. Então ainda dá tempo. Só que se a gente não focar nos micro resultados, não vai avançar. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Imagina que você queira fazer uma dieta. Você quer perder 10 quilos. Se você todo dia não se pesar e não comemorar as gramas que você perder, você não vai perder os 10 quilos. Porque não vai chegar no último dia, os 10 quilos vai sair de você num dia. A não ser que seja uma cirurgia, né? Aí vai embora, né? Aí vai embora, né? De uma vez só. Mas se não, não vai, não tem jeito. Então você quer perder 10 quilos, você tem que ver quanto que você tem que perder por dia. Oi? O Felipe tá... Vai perder 10 quilos? Na faca. Na faca. Mas tem algumas vezes que a gente precisa ter, algumas vezes não, a gente precisa sempre ter sabedoria, né? Para entender, principalmente quando as coisas não dão tão certo. Eu trouxe aqui um versículo, eu vou ler para vocês. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Então você precisa ter sabedoria para entender os resultados que você tem e saber que as coisas às vezes não dão certo. Se você não entender isso, não vai avançar. Eu estava numa das minhas conversas com Deus para alcançar esse objetivo macro, né? Em nenhum momento eu pedi cliente para ele. Eu falei, eu não quero cliente. Eu quero sabedoria para eu entender o que está acontecendo a cada dia. Por mais que tenha muito serviço, eu quero conseguir respirar, pensar e mudar a estratégia todo dia. Eu preciso ter minha cabeça limpa para isso. Eu não pedi o peixe, eu pedi para me ensinar a pescar. Mas para isso você tem que ter sabedoria para interpretar, não ser vitimista. Interpretar seus resultados, saber que muita coisa foi você que errou. Tem coisa que tem que... E quando acertar, saber que tem que esperar até o resultado vir. Então tem uma série de coisas que a gente precisa entender, né? Que não é fácil. E falando de sabedoria, para a gente entender, né, o que... Os desafios da vida, né? A gente visitou uma igreja grande e tinha a escolinha assim, separada, assim, mas é totalmente separada assim, né? E aí eu fui com o Samuel. Quando ele foi com as crianças, eu falei, eu vou sair, deixa ele se virar. E deu aquele aperto no coração. Deu aquele aperto, né? Eu não posso voltar lá. Ele tem que aprender com as experiências dele. Como eu já estava encaixando nesse tema, eu entendi que eu tinha que aprender com as minhas experiências também. E às vezes a gente se vitimiza e não quer aprender com as nossas experiências, que é o mais rico que tem, né? A gente só vai aprender se viver, se passar. E ali era uma situação normal, né? Ele ia para a escolinha e tudo, tá com outros coleguinhas, mas ele tinha que viver, eu não podia viver por ele. E aí eu tava lá, eu larguei, virei as costas, voltei. E aí foi engraçado, né? Que a Glória falava, já tá bom, pode ir lá, pode voltar. Aí eu falava, não vou voltar. Aí ela falou assim, não, volta lá. Eu falei, não vou voltar, ele está passando um processo. E ele vai ficar até o final do processo. Eu não vou parar antes. Ele vai aprender. E assim é com a nossa vida também. A gente está passando por um processo, a gente está aprendendo. A gente está aprendendo com as nossas experiências. Só que às vezes a gente interrompe. E a gente interrompe antes da hora. E não pode interromper antes da hora. A gente tem que entender que estamos passando por isso para aprender, por aprendizado. A gente tem que entender que isso é para o nosso bem, para o nosso crescimento. E ter a sabedoria de entender isso. Então, quando a gente pede para Deus pedir sabedoria, peça para você entender os resultados, os seus resultados, entender o que você está passando, o porquê está passando. Isso vai te ajudar a caminhar. E tem mais um versículo aqui que eu vou ler, que também está em Tiago 1, só que agora é o 12, que diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Aqui está falando um pouquinho mais sobre coisas relacionadas à carne, pecado e tal, mas eu trouxe para esse lado de suportar também a dor do processo, suportar o que a gente está passando, e faz parte da nossa vida, não é só de vitórias, e a gente precisa suportar, e bem-aventurado é o homem que suporta, porque depois de ter sido aprovado,
receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, quando você passa pelo processo, é aprovado e não desiste no meio do caminho, o Senhor te aprova. Não é para te destruir, é para te deixar mais forte. Mas se você não tiver sabedoria para aprender, você vai demorar mais tempo do que tem que ficar aí. Você precisa ter sabedoria para aprender o porquê você está passando. Quando você aprender, vai ser mais rápido, você vai passar por isso. Mais rápido e menos doído, quando você aprender. Então, você precisa ter sabedoria para isso. E todo dia você tem uma folha em branco para fazer diferente. Amanhã é um novo dia, você tem uma folha em branco para fazer diferente. Cabe a você. E no começo vocês falaram, eu perguntei, vocês falaram que ainda dava tempo, né? Falaram da boca para fora ou acreditaram que ainda dá tempo? Acredita? Então, vai fazer alguma coisa diferente amanhã? Ótimo. Ótimo. Vai fazer hoje, bom. Muito bem. Olha que bom. A avó vai fazer terapia. Então, amanhã é um novo dia para fazer diferente. E você tem essa oportunidade. E tenha senso de crítica para você encontrar os seus erros. É importante isso. Porque senão você vai estar cego. E você não vai ver para avançar. Então, senso de crítica, principalmente quem quer pôr essa pressão toda e conseguir ainda esse ano. Então, tenha senso de crítica, que você vai encontrar os motivos de não estar tendo ainda resultado todo dia. E aí você vai ver que você consegue alcançar. Só que esse senso de crítica, ele não pode te parar. E aí eu vou encerrar aqui. Ele não pode te parar. Você tem que ter um senso de crítica para ser algo construtivo para você. Você tem que ter uma insatisfação positiva, que chama. Fiz hoje, fiz o que podia, não estou satisfeito, sou grato por hoje, amanhã faço de novo. Se você pôr muita crítica, vai te paralisar. E não é esse o ponto, que amanhã você precisa de mais outro resultado igual a esse, ou melhor. Então, cuidado para que essa insatisfação, que é isso que vai ser o seu combustível, e cuidado para que não te paralise. Então você precisa ser melhor amanhã. Independente se hoje foi bom, amanhã tem que ser melhor. Não tem outra opção. E o dia que não for tão bom, não pode te paralisar. Esse é o ponto. Não pode te paralisar. Porque você não tem dia para perder. E para dar tempo de ser ainda esse ano, vai ter que ter um esforcinho a mais. Eu não sei o que é que você quer, mas tem que ter um esforcinho a mais. Então, aquele sábado, aquele domingo, talvez tenha que se sacrificar um pouquinho, dependendo do que você quer. Aí, cabe a você. Cabe a cada um, enfim. Né? Não vou entrar nesse mérito. E enxergar os seus avanços. E não pode cegar. E você precisa ser grato pelo que você conquistou hoje. Que a gratidão também é outro ponto que vai te ajudar a caminhar. Eu tive uma conversa com uma pessoa, e aí eu estava conversando com ele, e ele estava meio paralisado. E aí eu falei assim, por que te paralisou? Se você está me dizendo aí que você está com essa fome toda, né, de avançar, por que te paralisou? Aí falou lá, eu falei assim, pô, mas o que você comeu hoje no teu almoço? Perguntei. Ele falou, eu comi salmão. Aí eu falei, há um ano atrás você não comia. Então quer dizer, a tua fome, tua vontade de avançar, não está sendo uma insatisfação positiva. Ela está te paralisando, porque você não viu o seu avanço. Então você precisa ver o seu avanço. Você precisa ver que você avançou. Você está melhor do que um ano atrás, tem que ser grato por isso. Só que você tem que continuar tendo fome que não te paralise. É uma insatisfação positiva que te faça avançar. Eu sou grato porque eu comi isso hoje, mas eu quero mais amanhã. E ir avançando. E não paralisar. Porque se te paralisa, você perdeu tempo, perdeu o dia. E aí aquilo que era para você vai acabar não tendo acesso. Né? Porque paralisou. Você paralisou antes da hora. Então o processo é doído. Mas como viu aqui, quem suporta com perseverança, alcança. E Deus aprova. Então eu quero te encorajar a não desistir. E também a saber medir exatamente o
que você quer até o final do ano. Você precisa saber e pôr em prática. A Jaque assumiu um compromisso aqui que vai pôr em prática, né, Jaque? A Nani está devendo uma prática aí, né, Nani? Na semana passada. Mas tudo bem, vai avançar. Filho, escolhe outra. Essa daí você já deu game over? Põe outra pelo menos no lugar. O problema está num dia, né? Porque senão. O problema está no dia. Na hora que você definir esse um dia, aí vai. Aí vai que vai. Gente, obrigado. Mais uma terça por estar aqui. E um abraço.